Olá, vamos dar uma pausa no assunto LIC e hoje, nos bastidores da produção cultural, vamos falar sobre as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Durante o período pandêmico no Brasil, entre 2020 e 2021, o setor cultural foi o mais afetado, tendo suas atividades totalmente paralisadas, sem qualquer tipo de apoio financeiro ou suporte governamental para a manutenção de suas atividades ou alternativas de subsistência durante a paralisação. Só em agosto de 2020, com muita pressão do setor e de grupos de parlamentares, o governo federal regulamentou a Lei Aldir Blanc, nome dado em homenagem ao compositor que faleceu de Covid em maio do mesmo ano. A lei previu auxílio financeiro para estados, municípios e o Distrito Federal destinados à manutenção de espaços culturais, pagamento de 3 parcelas de uma renda emergencial e instrumentos como editais e chamadas públicas. Com estes recursos, o setor cultural pôde respirar um pouco no início de 2021, mas ainda assim precisando se adaptar e se reinventar no ambiente virtual, já que as atividades presenciais estavam impedidas. Aqui no Rio Grande do Sul, a Lei Aldir Blanc e o trabalho da Secretaria de Estado da Cultura, através do Procultura RS, foram fundamentais para garantir que esses recursos chegassem a trabalhadores e artistas que realmente estavam precisando, proporcionando maior distribuição entre as regiões e a comunidades e territórios tradicionais e comunitários isolados pela pandemia. Com os resultados extremamente positivos, a mobilização nacional de artistas, gestores e parlamentares aumentou no sentido de construir novas leis e programas que garantissem a continuidade e ampliação dos recursos para o setor cultural. Assim, surgiu a Lei Aldir Blanc II e, após a morte do ator Paulo Gustavo, também de Covid em 2021, foi elaborada mais uma lei com o seu nome. A Lei Aldir Blanc II foi promulgada em julho de 2022 e institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com repasses anuais de 3 bilhões da União a estados e municípios para ações no setor cultural. O texto lista 17 grupos de atividades culturais que poderão ser contempladas por meios de editais, chamadas públicas, prêmios, compras de bens e serviços, cursos e outros procedimentos. Entre eles, incluem-se estudos e pesquisas, concessão de bolsas de estudo no Brasil ou no exterior, aquisição de imóveis tombados, manutenção de grupos, companhias e orquestras, construção e manutenção de museus, centros culturais e bibliotecas. A política terá vigência de 5 anos e o valor global previsto de 3 bilhões deverá ser entregue no ano seguinte ao da publicação da futura lei. Do valor que receber, o ente federado deverá aplicar 80% em ações de apoio ao setor cultural por meio de editais, chamadas públicas, prêmios e compras de bens e serviços culturais, entre outros, além de subsídio para a manutenção de espaços artísticos e ambientes culturais que desenvolvam atividades regulares e de forma permanente em seus territórios e comunidades. Os demais 20% devem ir para ações de incentivo direto a programas, projetos e ações de democratização do acesso à produção artística e cultural em áreas periféricas urbanas e rurais, bem como povos e comunidades tradicionais. Para poder receber o recurso, o ente federado deverá comprovar a destinação de orçamento próprio ao setor em valor equivalente, no mínimo, à média dos valores desse orçamento aplicado nos últimos 3 exercícios. No caso dos subsídios a espaços culturais, o valor de manutenção deverá variar de 3 mil a 10 mil, podendo ser usados tanto em atividades meio quanto em atividades fim.
Para se candidatar ao subsídio, o interessado deverá estar inscrito em cadastros estaduais, municipais ou nacionais, ou em sistemas de informações como o Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais e o Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro. Como contrapartida, os beneficiários deverão realizar atividades para alunos de escolas públicas ou atividades em espaços públicos de sua comunidade, todas de forma gratuita, podendo ser utilizados meios digitais. O texto considera como espaço cultural todo aquele organizado e mantido por pessoas, organizações da sociedade civil, microempresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais sem fins lucrativos. Entre eles, incluem-se pontões e pontos de cultura, teatros independentes, escolas de música, de capoeira e de artes, e estúdios, companhias e escolas de dança, circos, bibliotecas comunitárias, livrarias, editoras e sebos, estúdios de fotografia e espaços de centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares. O beneficiário do subsídio deverá apresentar a prestação de contas referente ao respectivo estado, município ou ao Distrito Federal em 180 dias após o final do exercício financeiro em que se encerrou a aplicação dos recursos recebidos. Sendo assim, Cachoeira do Sul precisa estar bem estruturada com o Sistema Municipal de Cultura e o orçamento destinado ao setor cultural, para que a comunidade cultural da cidade tenha a oportunidade de acessar esses recursos e que a sociedade seja beneficiada com projetos e ações nos próximos anos. Já a Lei Paulo Gustavo, promulgada também em 2022, determinava a execução descentralizada dos recursos repassados até 31 de dezembro deste ano. Mas a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou, no final de novembro, o projeto de lei complementar que prorroga esse prazo até o final de 2023. Nesta lei, a maior parte da verba, vinda da arrecadação da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, deverá ser aplicada no setor audiovisual. Desse montante, em torno de 167 milhões serão distribuídos somente entre os estados e o Distrito Federal, para apoio a micro e pequenas empresas do setor, para a distribuição e o licenciamento de produções audiovisuais nacionais a fim de exibi-las em TVs públicas e aos serviços independentes de vídeo por demanda, cujo catálogo de obras seja composto por pelo menos 70% de produções nacionais. As produtoras devem ser empresas brasileiras independentes e as distribuidoras devem ser controladas por 70% de capital em posse de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, vedadas aquelas vinculadas a concessionárias de radiodifusão. O restante do apoio para o audiovisual será dividido metade para os municípios e metade para os estados. Entre as cidades, 20% do total serão rateados segundo os índices do Fundo de Participação dos Municípios e 80% proporcionalmente à população. Entre os estados, 20% pelos índices do Fundo de Participação dos Estados e 80% pela população. O Distrito Federal participa da distribuição junto aos estados e junto aos municípios. No entanto, o projeto separa esse montante em 3 valores, conforme o tipo de uso. R$ 1.957 milhões para o apoio a produções audiovisuais de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, inclusive aquelas com origem em recursos públicos ou financiamento estrangeiro. 447 milhões e 500 mil para apoio a reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema públicas ou privadas, assim como cinemas de rua e itinerantes, incluindo o custo para adequação a protocolos sanitários relativos à pandemia de Covid-19.
e 224.700.000 para capacitação, formação e qualificação, apoio a cineclubes e a realização de festivais e mostras, para a memória, a preservação e a digitalização de obras ou acervos, ou ainda para apoiar observatórios, publicações especializadas e pesquisas. Na execução dos recursos, os governos deverão realizar ações emergenciais ou oferecer prêmios por meio de chamamentos públicos, editais e outras formas de seleção pública simplificadas. O texto lista condições e permissões para o recebimento de recursos pelos beneficiários. Assim, uma produção audiovisual apoiada pode receber recursos de mais de um ente da federação, se for previsto no edital. Poderão ser contempladas salas de cinema fora da rede ou de redes com até 25 salas, e as ações de capacitação devem ser gratuitas. Ao receber o dinheiro, o beneficiário deverá pactuar com o gestor cultural contrapartida social, incluindo obrigatoriamente a realização de exibições gratuitas dos conteúdos selecionados, com acessibilidade de grupos com restrições e direcionamento à rede de ensino da localidade. Do total a ser liberado pelo Poder Executivo, outro 1,065 bilhão será repartido igualmente entre os estados e municípios, com rateio pelos mesmos critérios. Sem especificar um valor para cada grupo, serão contempladas ações de apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, apoio a cursos, produções ou manifestações culturais, inclusive que possam ser transmitidas pela internet ou redes sociais e outras plataformas digitais, ou desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, microempreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social para enfrentamento da pandemia de Covid-19. Da mesma forma como na Lei Aldir Blanc, o texto define como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais com ou sem fins lucrativos. De acordo com o projeto, os instrumentos de seleção deverão estar disponibilizados em formatos acessíveis, como audiovisual e audiodescrição, e outros específicos para pessoas com deficiência, como Braille, DAISY e Libras. São listadas várias atividades passíveis de serem contempladas pelo edital, como artes visuais, música, teatro, dança, circo, livro, leitura e literatura, artesanato, carnaval, escolas de samba, blocos e bandas carnavalescos e toda e qualquer outra forma de manifestação cultural. No caso dessas outras ações culturais, as contrapartidas gratuitas deverão ser na forma de atividades destinadas prioritariamente aos alunos e professores de escolas ou universidades públicas, assim como universidades privadas com estudantes do Programa Universidade para Todos, o ProUni. Outro público prioritário são profissionais da saúde, preferencialmente aqueles envolvidos no combate à pandemia e pessoas integrantes de grupos e coletivos culturais e de associações comunitárias. Esse público contará ainda com ingressos gratuitos em intervalos regulares e em exibições públicas. Todas as contrapartidas previstas no projeto deverão ocorrer em prazo determinado pelo respectivo ente da federação, observadas a situação epidemiológica e as medidas de controle da Covid-19. O projeto concede prazo de 60 dias para estados, Distrito Federal e municípios apresentarem plano de ação após a abertura de plataforma eletrônica federal referente ao repasse. Quando um determinado município ou consórcio não pedir a verba no prazo, o dinheiro deverá ser redistribuído pela União aos municípios que realizarem o pedido com os mesmos critérios de planilha e estabelecidos na distribuição original. Os municípios que recebem os recursos deverão incluí-los em sua programação orçamentária em 180 dias, contados do repasse, sob pena de devolução aos respectivos estados.
Os estados deverão ainda estimular a desconcentração territorial das ações apoiadas, contemplando em especial as cidades que perderem o prazo de solicitação e os municípios que devolverem recursos aos fundos estaduais. Mais uma vez, reforçando que a gestão municipal deve se organizar e se estruturar para fazer a solicitação do recurso dentro do prazo e estar preparada para realizar os editais e ações necessárias para a execução do recurso recebido. Essas duas leis ainda estão em discussão e detalhamento de suas execuções, pois sofreram ao longo de todo o ano tentativas de boicotes pelo próprio governo federal e parlamentares contrários ao setor cultural, como um setor econômico que também precisa ser amparado e fomentado pelo governo federal. Várias foram as tentativas de barrar suas aprovações ou modificar textos, orçamentos e prazos, inclusive ficando fora do planejamento orçamentário de 2023 do governo federal. Só está sendo possível as aprovações e garantias de orçamento por meio da mobilização nacional de artistas, gestores e parlamentares que estão sendo a voz do setor cultural na Câmara e no Senado. Nas próximas semanas, estarão ocorrendo novas plenárias e reuniões para que as leis Aldir Blanc e principalmente Paulo Gustavo de fato sejam confirmadas e os orçamentos garantidos para os próximos anos. A fonte dessas informações são os sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ficamos por aqui hoje torcendo para que a gestão municipal de Cachoeira do Sul tenha um mínimo de compromisso com o setor cultural local e busque esses recursos. Até breve!